É por isso que eu falo que nem sempre, né, a gente consegue, não tem como saber tudo de cara. Às vezes tem situações que a gente recebe e que nós temos que ir aprendendo e no dia a dia conduzindo, validando junto ao cliente, né? Desse cliente aí que a gente está atendendo na parte de construção civil, já como é o tema, nos ramos anteriores aí, comércio, né, prestação de serviço, comércio, né, esse ramo de construção civil, a gente, no próximo módulo, nós vamos falar aí vamos falar de todos os regimes tributários, ok? Já com essa base de negócios, de ramos, né, já entendendo os principais ramos de negócio, a gente já vai para a parte de regime tributário, mas é muito importante que vocês entendam e tenham essa base em relação às atividades. Por quê? Porque vocês têm que estar preparados para quando chegar um empresário de uma atividade, de um ramo, não ser algo que vocês nunca ouviram falar. Sempre nós vamos criar aqui uma dinâmica para consolidar esse conhecimento, né, da parte dos ramos de negócio, né? Beleza? Vamos para o ramo de construção civil. Constantemente aqui no escritório a gente vem recebendo esse tipo de empresário, né, de pequeno empresário, ok? É um ramo que a gente vem tendo bastante indicação, porque a gente já atende aí, há uns 5 anos a gente começou a atender, e foi o que eu disse, né? Às vezes a gente não quer atender um determinado ramo, começa a atender, começa a estudar determinada atividade e pronto, aí você vê que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? E tem muito escritório que não gosta de atender construção civil porque considera uma atividade complexa do ponto de vista contábil. Não é isso, né? Na verdade, tem uns pontos principais aqui que a gente vai falar e tem alguns determinados cuidados que tem que ter em relação a esse tipo de atividade, ok? Mas eu considero até um pouco mais simples do que a indústria, uma questão particular, mas vamos lá, em construção civil, né? Então, o principal ponto aí, né, de atenção para quem está entrando, que vai receber um primeiro cliente do ramo de construção civil, você tem que ter o discernimento, né, do que é construtora e do que é incorporadora. Esses 2 pontos é importante, porque muitas vezes os empresários, os contadores aí de contabilidade, eles acabam confundindo muito essas 2 situações, aí dificulta realmente o direcionamento do construtor. O construtor, ele incorpora a área, constrói, vende. Então, esses 3 pontos, né, a construtora, ela não só incorpora, mas ela também constrói. A empresa de incorporação, ela não constrói. O que ela faz? Ela apenas incorpora, ela terceiriza a execução da obra. Como ela terceiriza? Contratando, por exemplo, um empreiteiro, contratando uma empresa de construção. Então, aquela construtora vai emitir uma nota para a empresa incorporadora e a empresa incorporadora vai fazer mais a parte inicial, que é o registro da área no cartório de imóveis. Basicamente, a construtora, ela pode incorporar, certo? Ela tem no objeto social também a parte de incorporação de área de terreno, e aí ela pode optar se ela vai, geralmente ela acaba dando sequência na obra e construindo também. E a incorporadora não, a incorporadora, quando ela só tem incorporação e participações, ela não faz a parte de execução da obra, ela tem uma participação em um outro CNPJ. Ela acaba não executando, né, até por uma questão mesmo estratégica, né, de investimento, ela não quer fazer essa parte do risco, né, de contratação de mão de obra para executar a obra, etc. Tá? Essa diferença, as 2, elas são optantes pelo lucro presumido ou pelo RET, né, que é o regime específico de tributação, mas elas se diferenciam, né? Então, se vocês aí, contadores,
que receber um cliente do ramo de construção civil, vocês têm que entender isso. Se esse empresário, ele vai construir, ele vai executar a obra, ou se ele apenas é um incorporador, ele é um investidor. Okay? Então, esse é um primeiro ponto aí para a gente começar a entender do ramo de construção civil. E tem a SPE, certo? O que acontece? Quando o empresário de construção, ele só incorpora, certo? Ele quer construir com alguém, geralmente ele constitui uma sociedade de propósito específico. O que seria esse tipo jurídico? Aqui, essas duas empresas, tá? Essas duas empresas são empresas de limitada, sociedade ou unipessoal limitada. Basicamente, hoje nós temos o tipo jurídico, né? Unipessoal limitada, ok? E sociedade empresária limitada. Os principais tipos jurídicos, né, que a gente legaliza empresa é unipessoal ou sociedade limitada. A SPE, o próprio nome já diz, né? Sociedade de propósito específico, ok? Então, a sociedade de propósito específico, ela serve para quê? Para uma obra específica. Eu sou um incorporador, eu fiz a incorporação de uma determinada área para construir um prédio, né, de X andares, etc. E só que eu não vou construir. Vou constituir uma SPE junto com um parceiro, junto com um parceiro de construção civil, por exemplo. Nós vamos se unir, né? E ele vai ter participação na SPE, certo? Numa obra específica. Então, a obra vai ter uma localização, vai ter uma metragem. Essa SPE, ela vai executar essa obra específica. A SPE, ela tem um início, um meio e fim. Ela serve muito para a construção civil, até para uma questão de risco, né? Até para uma questão de proteger mesmo a incorporadora e a construtora. Porque se acontecer algum problema nessa obra, imagina que tem lá pessoas trabalhando, existe também um risco aí pontualmente, né, de um imóvel acontecer alguma coisa, reclamação, né, problemas jurídicos e N situações. Se acontecer nessa SPE algum problema, o problema inicialmente vai atingir aquele CNPJ, o CNPJ dessa SPE, dessa empresa de propósito específico. Obviamente que no quadro societário, obviamente que dentro dessa empresa que você, contador, vai constituir, vai fazer a abertura para o seu cliente, obviamente que lá dentro vai estar participando o empresário que incorporou e quem também entrou com a construção, que é os sócios, né, da SSPE. Ela protege, ela isola o risco, né, melhor se tivesse feito essa obra, né, direto no CNPJ aqui da construtora e da incorporadora. A SPE é uma maneira também de proteger a incorporadora e a construtora. Okay? A SPE, ela entra aqui como um terceiro CNPJ. Então, vamos resumindo assim, nós temos a possibilidade de ter um cliente que tem um CNPJ de construção e que ele incorpora e constrói naquele CNPJ. Okay? E aí o risco desse construtor está focado tudo no CNPJ de construção, que é a primeira situação aqui, certo? E que muitos empresários já tiveram problema nessa situação, e aí o que eles fizeram? Não, eu vou ter um CNPJ de construção, vou fazer um CNPJ também de incorporação, e nas obras que for executar, eu vou criar uma SPE, para isolar o risco nessa sociedade de propósito específico. Então, esse empresário, Fábio, pode ter 3 CNPJ com você? Sim, nós temos clientes aqui na Coan que ele tem o CNPJ da construtora, ele tem a incorporadora e também toda a obra que ele incorpora, todo o terreno que ele vai fazer uma incorporação, uma execução, ele abre uma SPE. Um cliente muito bom para as contabilidades, porque um cliente só aqui, ó, pessoal, ele já gerou para você, contador, 3 mensalidades de uma vez só. Nós temos aqui clientes que têm uns 11 CNPJ com a gente aqui, de um cliente só.
cara que você tem que dar um baita de atendimento. Por quê? Porque ele tem um CNPJ de construção, um CNPJ de incorporadora e mais 10 CNPJ de SPE. Então é uma obra específica, ficou claro isso, né? Que nós vamos criar um CNPJ, um contrato social, onde vai estar qualificado lá o terreno da obra, onde vai estar qualificado que aquela obra vai ter uma duração de início, meio e fim,